Olá pessoal, vamos aqui para a nossa segunda lista, né, de física do segundo ano. E aí a primeira questão ela diz assim, ó, explique o zero absoluto. Então, como foi explicado para vocês anteriormente, o que é o zero absoluto? É lá quando o Kelvin fez de forma teórica, né, uma conta, e ele chegou naquele ponto onde as partículas não têm mais nenhum movimento, né? Experimentalmente, a gente não consegue chegar, né, nesse feito aí. Porém, ele fez isso de uma forma, né, teórica, e a gente chama isso de zero absoluto, ou seja, quando a temperatura é zero Kelvin. Você não tem nenhum movimento. Lembrando que temperatura é a agitação das partículas. Se você não tem agitação, você não tem temperatura. Então, aqui um conceito. O zero absoluto é o limite inferior de temperatura na natureza, que corresponde à menor temperatura possível a ser atingida e equivale a menos 273,15 graus Celsius ou 0 Kelvin. A gente não consegue atingir isso, né, novamente. Inclusive, nós não conseguimos nem imaginar o que teria, como seria esse 0 graus Celsius, né? Devido a várias implicações da física quântica, de vários postulados que a gente tem aí na física. Mas o zero absoluto é isso, quando não há nenhuma agitação nas partículas, tá? Vamos agora para a questão 2. Questão 2 diz assim, ó, observe a figura a seguir e determine as temperaturas em Celsius e Fahrenheit, quando a coluna está a 5 centímetros do ponto de fusão. Então, olha só, a gente quer saber qual é a temperatura aqui e qual é a temperatura aqui. Então, vou chamar aqui de C e aqui de F. Ou seja, quando essa coluna estiver neste montante, né, a 5 centímetros, que é exatamente como funciona o nosso termômetro, né? A gente tem ali alguma coisa em forma líquida, esse termômetro clínico que a gente chama, né? A gente tem ali um líquido, que no caso é um mercúrio, e aí esse mercúrio sobe e desce de acordo com o que você coloca ali para medir de temperatura, né? Então, é assim que funciona. Como eu falei para você, a gente trabalha com formas de proporcionalidade, né? Então, o que a gente faz aqui? Como que a gente faz para montar? A gente pega esse e subtrai pela menor temperatura. Então, fica C menos 0. Depois, a gente pega a maior temperatura e subtrai também pela menor temperatura. Então, aqui fica C menos 0 e 100 menos dividido por 100 menos 0. 100 menos 0. Igual, a gente repete a mesma coisa. Quando a gente quer montar uma equação de comparação de escalas, a gente iria comparar com quem? Com essa outra temperatura, né? Com esse outro elemento aqui. Porém, a gente quer comparar com esse valor que já foi nos dado, né? Que é a altura dessa coluna aqui, não é? Então, olha só. C menos 0 é quem? É esse menor tamanho aqui, ó. Que é x, né? Vou chamar de x. Então, com quem a gente está comparando ele? Com 5. Então, em cima aqui a gente põe 5. E aí, ó, o 100 menos 0 é o quê? É esse maior tamanho. E esse maior tamanho aqui a gente está comparando com quem? Com 20. Então, fica 5 sobre 20. E a gente resolve tudo aqui. C menos 0 dá C sobre 100, igual a 5 sobre 20. E aí existem, né, algumas formas que a gente tem aqui de dar uma simplificada, né? A mais simples é cortar esses dois zeros aqui. Então, olha só, a gente pode tanto fazer simplificação dessa forma, né, horizontal, ou a simplificação vertical, ou seja, cortar o zero de cima com o de baixo, ou o zero dessa lateral com essa lateral. O que você não pode fazer é essa simplificação cruzada, por exemplo, cortar um zero aqui e outro aqui onde tem o C, não pode. Mas vertical e horizontal, né,
Pode sim. Então, aqui, como que vai ficar? A gente vai multiplicar o resultado aqui cruzado. Então, fica 2 vezes C, 2C, igual a 10 vezes 5, que eu já vou fazer a multiplicação e dá 50. Esse 2 aqui, ele está multiplicando e a gente vai arrastar ele para o outro lado, dividindo, traz para o outro lado dividindo. Então, fica C é igual a 50 sobre 2. Logo, a temperatura vai ser de 25 graus Celsius. Então, quando nós tivermos aqui essa coluna medindo 5 centímetros, a temperatura equivale a 25 graus Celsius. E a gente pode resolver isso aqui de duas formas. Agora, para achar em Fahrenheit, a gente pode fazer o mesmo procedimento para Fahrenheit, ou então nós podemos jogar naquela equaçãozinha lá que a gente aprendeu, né? Vou até escrever ela aqui. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Nós usamos esta equação na hora que a gente foi corrigir lá nosso exercício. Aqui eu vou fazer diferente para a gente ter duas formas para trabalhar, tá? Então, olha só como que eu vou fazer. Eu vou fazer repetindo esse método que a gente usou para encontrar em Celsius, né? Então, eu vou passar aqui uma linha para a gente dividir. E aí, a gente vai repetir o mesmo processo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, primeiro, F menos 32. Então, eu escrevo lá, F menos 32, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, C menos 0. Que a gente faz do mesmo jeito, F menos 32, dividido pelo maior menos o menor. 212 dividido por 32, menos 32, aliás. A gente escreve aqui, ó, 212 menos 32. E aí, do lado de cá, a gente faz o quê? Repete isso aqui, ó. Essa menor coluna aqui que a gente chamou de F, esse pedacinho aqui, ó, ele vale quanto? 5 centímetros. E esse pedaço aqui maior vale quanto? 20 centímetros. Então, a mesma coisa que a gente fez desse lado de cá. Agora, vamos continuar a conta. F menos 32, não tem o que fazer, você repete. 212 menos 32, 180. E aqui a gente repete 5 sobre 20. O que podemos fazer, né, que nós fizemos do outro lado? Liberar esse zero com esse outro. E aí sim a gente vai fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2 que multiplica F menos 32. Lembrando que esse 2 vai ter que multiplicar tanto F quanto 32, por isso que eu estou fazendo passo a passo, que é para ninguém confundir. E aí a gente faz, ó, o chuveirinho. Ou a propriedade distributiva, né? Então, fica 2 vezes F, que dá 2F, menos 2 vezes 32 dá 64. 18 vezes 5 dá 90. Esse 64 aqui, ele está subtraindo, a gente vai passar para o outro lado somando. Então, fica 2F é igual a 90 mais 64. E a gente continua isso aqui em cima. Então, fica 2F é igual a 90 mais 64, dá 154. Esse 2, ele está multiplicando o F, então a gente passa para o outro lado, dividindo, e lembrando que ele vem para baixo, né? Então, a gente faz 154 dividido por 2, que vai dar os mesmos 77 que a gente achou, né, quando a gente fez usando a substituição nesta equação aqui. Então, olha só. Quando essa coluna estiver 5 centímetros, nós teremos então 77 Fahrenheit ou 25 graus Celsius, né?